Bom, pessoal, vou falar um pouquinho para vocês agora sobre locação topográfica. É, locação vamos supor que vocês tenham aqui uma poligonal, tá? Foi feita uma poligonal topográfica, chama de A, B, C e D, tá? Tem essa representação gráfica lá no AutoCAD, ou simplesmente uma planta, e você tem as coordenadas dos pontos. E vamos supor que vocês queiram fazer a locação de dois pontos, tá? De um ponto 1 e de um ponto 2. Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, né? Para fazer a locação em campo, o que eu preciso, né? Eu preciso de um ângulo e de uma distância, né? Se você for fazer a locação com teodolito, você vai medir o valor angular, e com a trena você pode medir o valor linear, né? Ou até mesmo por taquiometria. Só que tem que ficar atento à questão da precisão. Mas de um modo geral, as pessoas fazem a locação com estação total, né? Então eles criam um arquivo de pontos, né? As coordenadas dos pontos a serem locados e as coordenadas dos pontos que ele pode ocupar no campo, para poder a própria estação no programa de locação calcular o ângulo horizontal e a distância horizontal do ponto de referência, que é o ponto da poligonal, são os pontos de apoio, até o ponto a ser locado. Isso a estação faz, né? O que eu vou tentar reproduzir aqui é o cálculo do ângulo horizontal e da distância horizontal, né? Então, para isso, olha só, você pode escolher aqui de qual ponto você vai realizar a locação em campo. Lembrando que você vai ter que estacionar o aparelho, a estação total, em um ponto, né? Fazer uma ré em outro ponto de controle para poder além disso, além de escolher os dois pontos, né? A estação, você vai colocar a estação, a ré, você vai escolher o ponto que você vai locar. A estação automaticamente calcula o ângulo horizontal, né, que você vai ter que medir a partir da referência, e também a distância, que o cara vai com prisma aqui, né? Por exemplo, no ponto 1, você mede a primeira vez e na estação vai aparecer se o cara tem que deslocar na direção fornecida para frente ou para trás, né? Mas o que eu quero aqui é mostrar o seguinte, por exemplo, como que eu calcularia o ângulo horizontal e a distância do ponto C até o ponto 2, por exemplo. Vamos supor que eu vá realizar a locação com estação em C e ré em B, tá? Então, olha só, o que eu teria seria essa distância horizontal que eu quero, de C para 2, e eu tenho que calcular este valor angular aqui, olha só, B, C, 2, né? Então, como que eu vou fazer isso, né? A distância horizontal é tranquilo, né? Distância horizontal. A distância horizontal, você vai pegar o que? Distância horizontal de C para 2 vai ser a raiz quadrada de quem? X de 2 menos x de C ao quadrado, mais y de 2 menos y de C ao quadrado, né? E o ângulo horizontal? Ângulo horizontal. Veja bem, olha só. Se eu pegar aqui, olha só, este ângulo daqui, BC2,
ele pode ser obtido da seguinte forma. Alfa, vou colocar alfa BC2 vai ser igual azimuth da ida, que aí eu vou falar o seguinte, C para 2 menos o azimuth da volta, que é de C para B, tá? Então, olha só, se a gente for imaginar aqui, olha só, depois eu faço a representação gráfica disso. Não, vou fazer agora. Vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Eu tenho essa situação aqui, ó, né? B, C, 2. Então, olha só. Eu tenho que esse ângulo horizontal aqui é o que? Alfa, B, C, 2. Então, olha só. Eu tenho o azimuth, olha só, de C para 2 é este azimuth aqui, azimuth de C para 2, menos, olha só, azimuth de C para B, ó. Menos azimuth de C para B. Tá, só que olha só, este valor aqui, menos este, vai dar esse pedaço daqui, olha só, negativo. Mas se eu somar 360, me retorna este ângulo. Então a ideia é o seguinte, ó, quando o cara fizer azimuth da ida menos azimuth da volta, se este valor aqui, olha só, for menor que zero, você soma 360 graus. Tá? Então tem que colocar isso. Se essa diferença for menor que zero, você soma 360 graus a essa diferença, tá? Então, a gente pode colocar o seguinte, ó, que se, né, azimuth de C2 menos azimuth de CB, né, for menor que zero, você vai ter que o azimuth, o ângulo horizontal aqui vai ser azimuth de C2 menos azimuth de CB mais 360 graus. Tá? Esse me fornece o ângulo horizontal. Só que quem é o azimuth de C para 2? Né? Então, isso daqui vai ter que ser uma análise. Ó. O cara vai ter que perceber isso daqui. Mas quem é azimuth de C para 2? Então, o alfa B C2 vai ser igual a arctangente de quem? C para 2 é sempre do final menos início. Então, x de 2 menos x de C sobre y de 2 menos y de C. Menos o que? Azimuth de C para B. É a arctangente de quem? C para B. Então, é x de B menos x de C sobre y de B menos y de C. Então, aqui, olha só. Se essa diferença for menor que zero, eu somo 360 graus. Então, tem que colocar aqui, ó, mais análise. Você sempre tem que pensar o seguinte. Essa diferença é menor que zero? É. Então, somo 360 graus. Como ficou comprovado aqui. Então, olha só. Eu tenho a distância horizontal necessária para executar a alocação do ponto C até o ponto 2 e o ângulo horizontal calculado por diferença de azimuth. Sempre assim. Então, se eu fosse calcular, por exemplo, as coordenadas, a distância horizontal de os elementos necessários para a alocação do ponto 1 a partir de B com ré em A, eu teria que calcular a distância horizontal, né? Vou fazer aqui, ó. Eu tenho que calcular a distância horizontal de B para 1 e eu tenho que calcular também este ângulo daqui, olha só. Que estação B, eu faço uma ré em A
e vou ter que determinar essa abertura angular para proceder à locação em campo, né? Então, olha só, para fazer essa locação do ponto B, o que eu teria que fazer? Olha só, locação, olha só, locação do ponto 1 a partir da estação B com Ré em A. Então, olha só, primeira coisa, distância horizontal. Então, distância horizontal de B para 1 vai ser igual a quê? Raiz quadrada de, olha só, sempre x de 1 menos x de B ao quadrado mais y de 1 menos y de B ao quadrado. E este ângulo aqui, ó, alfa a B1, como que eu calculo? Olha só, então o ângulo tem distância horizontal e ângulo horizontal. Alfa, o que? A B1. Como eu disse, olha só, é azimuth da ida, vai ser azimuth de B para 1, menos azimuth da volta, azimuth de B para A. Se essa diferença aqui for negativa, menor que zero, mais 360. Vou colocar aqui, ó, mais análise, tá? Lembre-se disso. Se essa diferença for menor que zero, vou colocar aqui de novo, menor que zero, implica o que? Mais 360 graus. Isso está relacionado com a análise. Então, seria o que? Alfa de AB1 é igual a arctangente de quem? B para 1. Então, x de 1 menos x de B sobre y de 1 menos y de B. Menos o que? Arctangente de quem? De azimuth de B para A. Então, é x de A menos x de B sobre o que? Y de A menos y de B. E aqui mais a análise, né? Se esse valor aqui for menor que zero, eu somo 360 graus, tá? Então, é assim que a gente faz, né? Para determinar a distância horizontal, né? Distância horizontal de B para 1, de qualquer ponto, né? E o ângulo horizontal, por diferença de azimuth. Então, tem que proceder a essa análise. Então, olha só, a partir das coordenadas dos pontos, esses pontos aqui, né, eu tenho as coordenadas dos pontos que estão materializados em campo, e esses pontos aqui, 1, 2, por exemplo, poderia ter aqui, ó, uma plataforma aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Posso colocar esses pontos lá em campo. Então, esses pontos aqui são pontos de projeto, que eu desejo locá-los em campo. Então, para isso, como que eu vou locar? Calculando um ângulo e uma distância, né? Então, é isso. Eu vou fazer um próximo vídeo e vou, né, resolver um exercício com aplicação aí, numérica, tá? Para facilitar mais. Então, vou colocar esse vídeo como parte 1, tá? Espero que tenha entendido e é isso aí. Um abraço, até mais.